Bom dia, segundo ano. A gente vai falar sobre urbanização e metropolização no Brasil. Esse material está na página 175 a 177. É a segunda aula do capítulo 7. Lembrando, pessoal, que a gente falou na aula anterior sobre urbanização e industrialização no Brasil. Eu disse para vocês que mais ou menos a partir da década de 30, com o Getúlio Vargas, a gente começou a ter uma industrialização no Brasil. Essa industrialização começou a atrair pessoas para a zona urbana e essa industrialização começou a ser mais intensa a partir da década de 50. E eu disse para vocês que a gente tem hoje um país praticamente urbano, porque a gente tem entre 85% e 86% das pessoas vivendo nas cidades. E aí, pessoal, essa concentração de pessoas na cidade, ela causou uma metropolização, porque a maior parte das pessoas elas começaram a se concentrar nas metrópoles, ok? Então a gente tem aí, a partir da década de 30, uma forte concentração das atividades urbanas e industriais, principalmente na região sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto é, pessoal, que a gente teve um êxodo rural intenso, né? Muitas pessoas até hoje saíram, né, do Nordeste, foram morar na região Sudeste e até hoje ainda estão morando em São Paulo. Então houve esse crescimento acelerado da zona urbana, principalmente com as condições industriais, com a industrialização, que atraiu pessoas, né? Então é claro que essas cidades elas tinham condições mais vantajosas, mais favoráveis, que faziam com que as pessoas fossem morar nessas cidades. Acabou que essas cidades foram foco de atração populacional, por conta de ter emprego, principalmente emprego, porque tinha meios de transporte, porque tinha a questão da telecomunicação, então as coisas foram melhorando, as pessoas começaram a sair do campo e foram para as cidades. É claro que esses centros urbanos, eles cresceram muito, né? Tanto com a indústria, quanto com o comércio, quanto com os serviços. E esse grande crescimento fez com que surgissem metrópoles. E aí, qual é o conceito de metrópole? Eu vou ler aqui para vocês o conceito, tá? É um termo que pode designar a cidade principal ou capital de um determinado país ou província, ou ainda alguma cidade que, por algum motivo, exerce influência cultural, social, econômica sobre as demais cidades da região metropolitana. Geralmente, pessoal, são as capitais. Por exemplo, Fortaleza é uma metrópole. Você tem, por exemplo, Natal é uma metrópole, João Pessoa é uma metrópole. Então, geralmente, são as capitais. Por quê? Porque são as capitais que têm uma influência social e econômica maior sobre as outras cidades. A capital é a que tem a maior importância dentro do estado, né? A capital tem os serviços melhores, você tem mais escolas, mais hospitais, os grandes hospitais estão aqui, as grandes empresas estão nas capitais, então essas são as metrópoles. E aí cresceram bastante, porque como você tinha uma infraestrutura melhor, as pessoas procuraram mais as metrópoles para morar, né? A partir da década de 50, eu tenho uma forte tendência de concentração urbana, em escala regional, com o êxodo rural e a migração interregional. Claro, né? As cidades elas começaram a ter uma infraestrutura melhor, fizeram a atração desse homem do campo, como a gente falou em outras áreas. Galera, só para a gente mostrar aqui, tá pequenininho aí no mapa, tá? Mas no Meet a gente vai conseguir ver melhor. É só para que você tenha uma ideia, eu estou mostrando aí como é que foi o fenômeno da metropolização no Brasil da década de 40 até mais ou menos aí 2015. Aí não muda tanto para 2020, tá? Eu tenho aí na década de 40, você tem praticamente só São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Você tem aí na década de 60, ainda só São Paulo e Rio. Aí quando você desce para cá na década de 80, você já vê mais metrópoles. Já aumentou o número de metrópoles. Quando você chega aqui em 2015, todos esses pontos vermelhos no mapa são metrópoles, né? Na aula no Meet eu vou detalhar melhor quais são essas metrópoles. Mas, por exemplo, deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês. Eu tenho Belo Horizonte, na região sudeste. Você tem Salvador, Recife e Fortaleza, no nordeste. Você tem Porto Alegre e Curitiba, no sul. Você tem Manaus e Belém, no norte. Você tem Goiânia e Brasília, no centro-oeste. Ou seja, você tem um aumento, né, de metrópoles, cresceu a quantidade de metrópoles. Se você olhar aqui, praticamente na década de 40 eu só tinha São Paulo e Rio, e olha o tanto de metrópoles que eu tenho hoje. Então, houve um aumento, né? Claro que nessas metrópoles, pessoal, você tem uma grande concentração demográfica, uma grande concentração de pessoas. Esse é o fenômeno, é o processo de metropolização.
são o crescimento exponencial das metrópoles que atraíram pessoas. Então você vai encontrar hoje nas capitais uma grande quantidade de pessoas, uma grande concentração demográfica, ok? Galera, aqui eu tenho as regiões metropolitanas, que a partir de 1973 houve uma lei que aprovou o que seria o reconhecimento das regiões metropolitanas. Nessa imagem eu estou mostrando a região metropolitana de Fortaleza, né? E você tem Maracanaú, Eusébio, Maranguape, Pacatuba, Caucaia, Horizonte, Pacajus, Cascavel. Você tem vários aí, né? No Meet eu também detalho melhor para vocês quais são o tamanho aí da nossa região metropolitana. Vai até São Gonçalo do Amarante, então é uma região metropolitana grande. Que seria o quê? Né? Qual a definição de região metropolitana? Conjunto de municípios contínuos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestrutura comuns. São conhecidas como cidades satélites ou cidades dormitórios. Por que cidades satélites? Porque elas crescem na órbita da capital. Você tem a capital como a cidade mais importante e você tem essas outras cidades que estão ao redor da capital, ou não tão próximas às vezes, porque São Gonçalo do Amarante é longe, mas são cidades que crescem na órbita da capital. Ou seja, elas têm uma ligação cultural, ela tem uma ligação econômica principalmente com a capital, ok? E são cidades dormitórias por quê? Porque muitas pessoas vêm para Fortaleza para trabalhar e voltam no final do dia apenas para dormir. Isso acontece bastante. E é claro que hoje muitas pessoas também saem de Fortaleza e vão trabalhar na região metropolitana. Eu, por exemplo, sou um exemplo. Já trabalhei em Maranguape, já trabalhei em Caucaia e eu, no final do dia, eu voltava para casa para dormir, né? Fazia aquela migração pendular que a gente já explicou também, né? Eu saía de manhã de casa, ia para Caucaia, voltava no final do dia. Era um pêndulo, ó. Eu ia e voltava, tá? Então, esse processo seria as nossas regiões metropolitanas. Pessoal, as regiões metropolitanas hoje em dia, eu tenho que tratar ela em conjunto. Eu não posso hoje fazer um projeto para a capital e não pensar na área metropolitana. Porque, por exemplo, não sei se vocês percebem, mas o índice de violência na região metropolitana cresceu bastante. Ou seja, eu tenho que fazer um programa, né, contra a violência na capital e pensar na região metropolitana. Porque se eu tenho uma boa segurança na capital, a bandidagem sai da capital e vai para o interior, vai para as regiões metropolitanas, que estão perto da capital, né, ou às vezes até para o interior. Então eu tenho que pensar, né, no todo. E é claro que essas regiões metropolitanas elas têm problemas típicos também de capital, como transporte, problemas com habitação, com educação, com abastecimento de água e esgoto, com a questão da poluição, porque elas cresceram bastante. Hoje você não pode falar só de uma capital como a área mais importante, porque você tem a região metropolitana. Hoje, pessoal, o Brasil, segundo o IBGE, considera 66 regiões metropolitanas, que a de Fortaleza aqui é um exemplo, tá? Juntas, concentram mais ou menos 103 milhões de habitantes. Pessoal, 103 milhões de habitantes é mais ou menos 50% da população do Brasil. Então, mais ou menos 50% da população brasileira vive em regiões metropolitanas, ok? E aí, hoje eu tenho outro fenômeno também, que é da desconcentração industrial e a interiorização urbana. O que é isso, tá, pessoal? Antes, as indústrias elas se concentravam basicamente nas capitais. Isso era fato. Então você tinha muitas indústrias na capital, ali em São Paulo, muitas indústrias no Rio de Janeiro, muitas indústrias aqui em Fortaleza, por exemplo, mas isso houve uma desconcentração para cidades menores. Nos últimos anos a gente conseguiu ver que muitos empresários eles estão levando as suas indústrias para a região metropolitana. Por quê? Primeiro, principais fatores de repulsão. O que expulsa as indústrias da capital? Escassez e alto custo dos terrenos. Por exemplo, nas capitais eu tenho poucos terrenos hoje, que são caros. Então o empresário, quando ele vai colocar uma indústria, ele tem que pensar no custo do terreno. Então, se o terreno for muito caro, é melhor ele se afastar e ir para outro lugar. Congestionamentos que existem na capital. Falta de segurança, as capitais são muito violentas. Maior custo com mão de obra. Claro que na capital o custo de mão de obra é mais caro. As pessoas que vivem no interior às vezes recebem menos. A mão de obra ela é menor, tá? E aí você tem, geralmente, você tem um esgotamento de matéria-prima e esgotamento de energia também, ok? Quais são os principais fatores de atração dessas cidades menores, pessoal?
concessão de incentivos fiscais, tá? Principalmente redução de impostos. Muitas cidades do interior, elas doam terrenos. Elas, por exemplo, Maracanã é um exemplo. Maracanã doa terreno para o pessoal fazer a construção das suas indústrias. Por isso que eu tenho um complexo industrial do Maracanaú, tá? Eu tenho uma mão de obra mais barata e uma mão de obra mais abundante, porque no interior o pessoal às vezes precisa de mais emprego, até do que na capital. E aí você tem uma mão de obra mais barata, você tem leis ambientais mais frágeis e você tem um menor custo de produção. Ou seja, às vezes é melhor que eu faça essa instalação dessa indústria no interior do que na capital, porque os custos na capital é bem maior. E aqui eu tenho um exemplo, tá? De desconcentração industrial. Pessoal, durante boa parte do século XX, toda a concentração industrial estava na região sudeste. Hoje, o que nós temos? 50% das indústrias no sudeste, você tem 23% no sul, você tem 15% na região, você tem 7% na região centro-oeste, você tem 3,5% no norte, você tem 15% na região nordeste. Então, começou a se desconcentrar. Nem toda indústria hoje está na região sudeste, ok? E aí, pessoal, quais são as vantagens e desvantagens da desconcentração industrial? Vantagens. Eleva-se a geração de empregos, serviços e comércio em áreas pouco desenvolvidas, ou seja, eu vou levar emprego, serviços e comércio para regiões do interior, que antes não tinham esses serviços, tá? E aí você também tem uma maior democratização de investimentos públicos. Porque se eu tenho uma desconcentração industrial e essas cidades elas começam a crescer, você também tem investimento público para essas regiões, tá? Quais são as desvantagens? Por um lado, você perde emprego na capital, geram-se desvantagens econômicas em áreas em que se registra a chamada fuga de indústrias. Ou seja, aquela capital que antes tinha muitas indústrias, quando as indústrias saem da capital, você tem a chamada fuga de indústrias. E aí aquele local perde emprego, apesar de que vai ganhar em outra região, tá? Nesse mapa eu estou mostrando um exemplo, tá? De desconcentração aí. Antes as indústrias ficavam em São Paulo, por exemplo, e aí elas começam a se deslocar para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, para Presidente Prudente, para Bauru, ou seja, para as regiões ali próximas de São Paulo, da região metropolitana. Importante destacar, pessoal, que embora os centros urbanos eles tenham crescido bastante, é claro que não se perde a influência de São Paulo e Rio de Janeiro. Até hoje, o São Paulo e Rio de Janeiro é onde você tem as principais decisões do país, é onde você tem as principais empresas nacionais e estrangeiras. Então, você tem uma ordem econômica ainda no país. São Paulo e Rio de Janeiro são ainda as grandes metrópoles do país, apesar da desconcentração industrial. Então é isso, tá, pessoal? Eu agradeço demais a presença de vocês nessa aula. Peço que vocês façam a leitura do livro, porque essa aula não substitui a leitura do livro. Tem que ler realmente o livro, ok? Qualquer dúvida, assista essa aula no canal do YouTube quantas vezes você quiser. Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.